agora para o habitual comentário das sextas-feiras. São nossos convidados esta noite Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e também Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Eduardo Teixeira, boa noite também. Fica de facto um legado de Manuel de Oliveira para as gerações mais jovens? Sem dúvida. Boa noite. De facto é uma perda irreparável. Nós tínhamos quase a noção, com um homem que tinha 106 anos e que estava em plena atividade, que era imortal e que era um cineasta eterno. Estávamos a falar há pouco, e antes de ir para cá, eu dei por mim a pensar que quando eu nasci ele já tinha quase a idade da reforma e, portanto, nestes anos todos ainda fez, um homem que fez mais de 70 filmes, fez mais de 30 e tal filmes antes de atingir os 70 anos. É de facto um notável, alguém que fica para a história de sempre da cultura portuguesa. Ele que era o único cineasta vivo que fez a transição do cinema mudo para o cinema com som e com voz, do cinema preto e branco para o cinema a cores. De facto, este espólio, e o que se acaba por se descobrir dele ter feito um filme que ficou na Cinemateca guardado e que o fez há mais de 30 anos, no sentido de que fosse só dado a conhecer quando ele falecesse, e portanto ele fez isso, premeditou, pensando que não era eterno, mas viveu a vida a pensar que era eterno. E é de facto um exemplo para todos os portugueses, uma força interior com certeza notável que tem que se restar, e um homem com certeza também da afirmação do Norte, e que gostava muito não só da cidade do Porto, mas do Norte do país, e para todos nós é muito importante. Eduardo Teixeira, é de facto importante que os municípios Norte falem a uma só voz a fazer esta reivindicação para que possam também beneficiar deste dinheiro para reinvestir nas suas autarquias? É importante fazer aqui um preâmbulo e perceber o enorme recuo que a Câmara Socialista de Lisboa fez nesta matéria. Percebeu que era incomportável o pagamento e o taxar dos operadores e, portanto, era um valor, as tais taxas e taxinhas que de repente se lembraram de cobrar. Falávamos de média de €1 por turista que entrava na capital. Havia aqui duas soluções. Ou se cobrava diretamente aos operadores e eles não estavam de acordo, ou se criava à porta do aeroporto da Portela, em Lisboa, um guichê, e os turistas tinham que fazer uma fila para pagar a taxa do Dr. Costa. E isso não era possível e, portanto, há um enorme recuo da autarquia socialista nesta matéria da cobrança das taxas e taxinhas. E então acorda com a ANA um pagamento de uma taxa sobre valor estimado, que nós não sabemos se fizermos as contas de €1 por passageiro, chegamos logo à conclusão que, à partida, este recuo da Câmara de Lisboa tem um significado enorme nesta receita que eles iriam esperar. Bem, esta Caixa de Pandora abre-se neste sentido, e parece-me que no Conselho do Porto nós não conhecemos qual é o acordo, de facto, e o clausulado do acordo existente. Há um pedido de reunião e vamos ver o que é que o autarca, neste caso, entre a ANA Moreira, e a autarquia de Lisboa. Sabemos o valor, e, portanto, dá para extrapolar e perceber o recuo. Quanto à questão do Norte, temos que perceber, tive a oportunidade de tentar falar com o Sr. Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que me garantiu que não há nenhuma taxa cobrada para o turismo na região Norte. As autarquias não sabemos, mas parece-me que há alguma contrapartida. E, portanto, isto é um negócio já privado entre uma empresa que está concessionada, que é a ANA, e as autarquias, e que a autarquia de Lisboa percebeu que não tinha caminho e, portanto, recuou. E esse recuo devia ter sido pensado antes, porque era certamente incomportável pôr os turistas à porta antes de sair para entrar em Lisboa a cobrarem, porque isso depois tem outras repercussões em Cascais, mas, na sua em opinião, Sintra, não devia ser feito Vila a Franca de Norte? Xira. Essa taxa não devia ser introduzida? Tem que se repensar, os autarcas não podem, têm que defender os seus direitos. E estamos a falar de uma situação muito diferente daquela que se perspectivou de início, que era cobrar diretamente. Não podemos pôr em causa a Ryanair e a vantagem financeira que traz para a região, porque é de facto mesmo muito importante. E sabemos que os municípios até hoje investem bastante na promoção externa, desde logo há aqui uma agência regional aqui no Porto que faz esse trabalho, e portanto este equilíbrio tem que ser muito bem pensado. Agora, a solução considero que não é brilhante.
não é brilhante esta situação que se põe atualmente e que derivou de um recuo monumental de uma política socialista de taxar os turistas que vêm e que trazem, no fundo, muito dinheiro para a economia nacional. Certamente vamos ouvir falar mais desta taxa, até porque há um pedido de reunião feito por Rui Moreira à administração da ANA. Outro dos assuntos que marcou esta semana tem a ver com a taxa de desemprego. A subida da taxa de desemprego foram dados que ficamos a conhecer pelo Instituto Nacional de Estatística e que levaram mesmo no Parlamento o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho a demonstrar algum espanto sobre estes dados e a dizer que vai mesmo pedir explicações ao INE. Eduardo Teixeira, mas como é que viu de facto esta revisão feita pelo INE e a surpresa que causou ao Primeiro-Ministro? Tem muito rapidamente, se apenas em 2 ou 3 segundos, dizer que se percebe o incómodo do Partido Socialista em prol de António Costa e se calhar aqui percebe-se que ele teve que se desvincular da Câmara Socialista, da Câmara de Lisboa, para querer ser candidato a Primeiro-Ministro. Não vai ser certamente Primeiro-Ministro de Portugal. Mas este é um exemplo destes recuos constantes e, portanto, que fica aqui o registro que houve recuo. O registro da diferença de governação entre o PST e o PS na Câmara de Lisboa. Sobre esta situação, dar aqui nota Estamos de acordo. Nós temos que perceber os dados do desemprego, a economia e o emprego são, de facto, as principais prioridades do país, de Portugal e deste Governo. E temos que perceber que a taxa de desemprego, quando é apresentada pelo INE, é relativa apenas e só a uma estimativa, não é uma realidade. A taxa que foi apresentada é uma estimativa para o mês de fevereiro e que tem, e portanto, quando o Sr. Primeiro-Ministro falava na forma de entendimento, falava precisamente na questão de que esta estimativa é tida em conta com a evolução de janeiro. E está-se a falar que, historicamente, o primeiro mês do ano, o segundo mês do ano, são números sempre, porventura, menos abonatórios e, portanto, é referente a janeiro. Mas é bom que tenhamos aqui a noção de forma homóloga. Como é que o desemprego evoluiu neste ano, desde fevereiro de 2015 a fevereiro de 2014? E, portanto, há um recuo. A taxa de desemprego em fevereiro de 2014 era de 14,9% e a previsão para fevereiro de 2015 é de 14,1%. Portanto, há uma redução de quase 1 ponto percentual. Isto é absolutamente significativo. Bem, sabemos que gostávamos e queremos que a taxa de desemprego, a meta é que se fique nos 3,5% este ano, mas que se consiga atingir um valor ainda mais aproximado dos 3%. Há estratégias, deputado, para reduzir ainda mais este número? O que a Ana Sofia falou muito bem das previsões da OCDE, que mais uma vez revê em alta o crescimento económico e revê em alta, depois de uma certeza de 0,9% em 2014 para 1,3% a 1,5% no corrente ano 2015 e uma perspectiva em 2016 para 2%. Bem, eu já não me lembro de 3 anos seguidos o país a crescer desta forma. E o crescimento económico é um pilar não só para o desenvolvimento, para a criação de riqueza, mas também para o emprego. E estou certo de que a meta que tínhamos para este ano no desemprego, porque este de facto é o principal problema, a prioridade é a criação de emprego efetivo e a redução do desemprego será atingida e, portanto, esta evolução positiva de forma homóloga é que há que ter em conta. Lamentamos é que o Partido Socialista só fala quando há aqui um pequeno decréscimo e quando há sinais positivos se esconda sempre atrás. Estamos quase a terminar, mas Manuel Mota, quer também responder a esta questão. Eduardo Teixeira, vão de facto os discursos mudar, quer de um partido, quer de outro, ao aproximarmos de eleições? Então, o nosso discurso tem sido sempre o mesmo e de forma coerente. A aposta é economia, emprego, desenvolvimento económico. E é que o país continue a criar oportunidades para todos e esta questão que se fala dos fundos comunitários é perfeitamente injusta. Se há governo que aproveitou os fundos comunitários, criando e limpando situações de comprometimento, criando no overbooking novas oportunidades, mas antes mesmo no overbooking, deixando que a taxa de comprometimento não fosse avaliada, foi este governo. A média é igual em todos os governos. É de facto importante percebermos que a descentralização é efetiva e hoje o Norte tem o maior dos pacotes e as 3 zonas mais desfavorecidas ou menos desenvolvidas têm a maior cota nestes milhares de milhões para os próximos anos e este tem um cunho pessoal. Esta oportunidade tem que ser para todos, esta é uma oportunidade que não pode falhar e não pode ser feita à velha maneira socialista, que é gaste-se de qualquer forma que um dia isto não é para pagar, a dívida é para crianças, não, a dívida é efetiva. Nós queremos criar desenvolvimento e, portanto, os fundos comunitários é para ajudar o país a crescer.
crescer, é para ajudar as pessoas a ter oportunidades, é para que nós todos consigamos ter um futuro melhor e é vamos por ver isso quando que se governa, poderão começar a ser pensar em utilizados e também aplicados estes fundos comunitários. Agradeço-lhe por ter estado connosco, Eduardo Teixeira. Obrigada também, Manuel Mota, por ter estado connosco esta noite e boa Páscoa aos dois. Obrigado, igualmente. Votos também de boas Páscoa.